Bom dia, Joseval, bom dia a todos. Mantém, porque ainda está indefinido o que a Prefeitura efetivamente vai fazer com esta área, porque ela está sob custódia da administração municipal a partir de agora. O prefeito em exercício, Milton Leite, deve se reunir daqui a pouco com os secretários municipais para conversar exatamente o que deve ser feito a partir de agora. O Largo do Paissandu, ele está liberado para a circulação de pedestres, exceto na área próxima a onde continua sendo feita a retirada dos escombros, porque ainda estão por aqui as retroescavadeiras, o material que retira os escombros do que restou do edifício Wilton Paes de Almeida, ainda que os bombeiros neste domingo tenham oficialmente encerrado as buscas. Até agora, das 8 pessoas que estavam oficialmente na lista de desaparecidos, 4 foram identificadas a partir de exames, tanto em alguns casos de impressão digital, em um dos casos, no caso do Ricardo Galvão, e como em outras ocorrências, no caso de comparação por meio de exame de DNA. Carros da Guarda Civil Municipal continuam por aqui, a Polícia Militar também permanece, mas as pessoas já podem se aproximar aqui da área dos escombros, o que não acontecia até agora. Os comércios próximos também, alguns eles já estão abrindo em razão do tempo de interdição, eles ficaram fechados. Alguns comerciantes contam os prejuízos deles, muita coisa estragou, tem principalmente muitos bares, muitos restaurantes por aqui, muita coisa acabou estragando e eles contam esses prejuízos. O prefeito, a prefeitura deve também se manifestar a respeito das pessoas que estão do outro lado do Largo do Paissandu e que continuam acampadas, em sua maioria, continua uma estrutura de tendas, de grades, muita gente dormindo ainda por lá. A prefeitura já ofereceu algumas estruturas provisórias, junto com o governo do estado, ofereceu o pagamento de auxílio aluguel, mas muita gente prefere não sair, não ir a um abrigo em comparação a outros locais que já estavam, em comparação com a própria ocupação que mantinham aqui. A prefeitura também deve apresentar, dentro de 40 dias, 50 dias, um balanço da vistoria em ocupações que estão sendo feitas aqui no centro de São Paulo. Um total de 70 ocupações devem ser verificadas. Então continua por aqui o trabalho de retirada dos escombros, ainda que a busca por eventuais desaparecidos, eventuais vítimas desta tragédia tenha se encerrado. A perspectiva é de que o Largo do Paissandu fique ainda um bom tempo com a circulação de máquinas e com a retirada do grande volume de entulho que por aqui permanece. Da região central de São Paulo, nós voltamos aos estúdios. É bom lembrar que ontem o governador Márcio França, antes de receber a policial daquela ação em Suzano, ele também foi ao Largo do Paissandu para homenagear os bombeiros, professor. Os bombeiros, ele está na fase das homenagens, tá? Não houve ocupação, houve invasão. Então, essa questão de denominar corretamente um fato é fundamental no campo da história política. Quem age invadindo a propriedade privada é invasor. Ele não está ocupando, ele está invadindo, rompendo com a legalidade, tomando à força uma propriedade que não é dele. Isso ocorre, e eu queria saber o que está efetivamente, essas vistorias de segurança, como é que elas estão ocorrendo? Eu não acredito que elas estão sendo feitas da forma como deveria. Todo mundo sabe, se você tem um pequeno comércio, por exemplo, a dificuldade que você tem de obter o alvará dos bombeiros. Por que os invasores têm esse, entre aspas, alvará com tanta facilidade? Ou pela omissão dos bombeiros? Omissão com que não é responsabilidade em si dos bombeiros, é que muitas vezes não tem sequer as condições para adentrar ao imóvel. Porque quem determina quem entra ou não entra não são as autoridades. E os bombeiros fazem parte dessa estrutura. Não são as autoridades, são os invasores. Quer dizer, você dá ao outro um status que ele não tem. Você o transforma em igual. Você que está na legalidade transforma o ilegal em legal. Perceba isso. Isso é uma questão fundamental na democracia. Você não pode transformar o outro naquilo que ele não é.
O invasor é invasor, não é morador. E é uma estrutura, não é uma ação. Ah, mas ele tem um problema social. É um problema social. Só que essa questão social é instrumentalizada por organizações criminosas. Políticas ou só criminosas. Ou político-criminosas. Como foi comprovado nesses episódios recentes que São Paulo foi apresentado após a tragédia aí do Largo Paissandu. Então, a grande questão é que as nossas autoridades, elas não são autoridades. Elas temem enfrentar um problema. E quando aparecem é para falar platitudes, para pronunciar platitudes, como do governador de São Paulo, que deveria, com autoridade, já que ele é o chefe da polícia militar, resolver essa questão. Mas ele não quer resolver essa questão. Ele busca dar aquele arzinho de socialista de fancaria. Socialista de fancaria.